sobre aquele poeta português que a gente viu, que vai cair umas 3 questões dele na prova, que é o Fernando Pessoa. Vocês lembram qual é a característica do Fernando Pessoa que o torna meio conhecido no mundo todo? Lembra? Não sei se estava todo mundo na aula. O Fernando Pessoa, ele foi um poeta que ele criou mais 4 personagens, 4 personalidades. Por quê? Cada uma dessas personalidades que ele criou, ele deu nome, data de nascimento, data de morte, personalidade, tipo físico, tudo. Então, quando um escritor cria uma outra persona para ele, isso aí se chama heterônimo. Então, o que é um heterônimo? É quando um escritor cria uma outra pessoa, uma outra identidade. A Luara falou certinho. Identidade. Ó. Ele criou, além dele, que é o ortônimo, que é o quê? Ele próprio. Aí ele criou heterônimo. Ele criou 3 completos e um semi-heterônimo. Então, cada um deles vai ter o quê? Vai ter uma abordagem específica da vida. Né? Por exemplo, Fernando Pessoa, ele mesmo, qual era o estilo dele? Ele era um escritor que ele era nacionalista. Lembra daquele poema que a gente leu sobre as lágrimas do mar, que são lágrimas das mães de Portugal, coisa assim? Então, isso era ele mesmo. Por quê? Porque ele estava falando de como os portugueses foram bravos quando eles descobriram novas rotas de navios. Então, e ele também tem uma característica saudosista. O que é o saudosista? É quando eu sinto saudades de uma época que eu pretensamente vivi. E qual é a característica dessa face dele mesmo? É uma linguagem bem simples. Nada muito assim, né, complexo, rebuscado. Depois ele criou o tal do Alberto Caeiro. Quem é o Alberto Caeiro? Dos 3 heterônimos daqui, ele é o que mora no campo. Se ele é um homem do campo, qual é o nível de cultura dele? É pouco, mas só que esse aqui, ele é considerado meio que o mestre de todos. Por quê? Porque ele usa uma coisa chamada a sabedoria natural. Ou seja, ele assim, ó, despreza qualquer tipo, mas é de pensamento meio complexo. Ele só sente aquilo que ele vive. Ele assim, não busca teoria nada. Então, ele é considerado o quê? Um poeta anti-metafísica. Lembra quando eu falei o que é metafísica? Lembra o que significa a palavra física? Sim, em grego? É o quê? Fala, Vitor. É um negócio que é um mundo muito perfeito. Assim. Meio que lembra daquela coisa da Grécia Antiga, né? Tudo que é físico, ele é o quê? Aquilo que é percebido pelos nossos sentidos. É o quê? É algo que vai além dos nossos sentidos. Exatamente. Aquilo que está o quê? No plano da mente, no plano das ideias. Então ele era anti isso. Por quê? Porque o poeta, ele tem que ser o quê? Aquilo que apenas sente. Nada de ficar pensando qual é a causa, a teoria, tudo. Depois a gente tem o Álvaro de Campos, que ao contrário desse, ele era um poeta da cidade. E como é que ele encara a cidade? Através do inconformismo, só que mesmo assim ele é o quê? Letárgico. O que é alguém letárgico? O que é letargia? Aquela pessoa que não sente vontade de fazer nada porque aquele mundo meio que o massacra. Então o Álvaro de Campos ele faz uma crítica à modernidade através do quê? O que é uma métrica irregular? Lembra quando eu falei de métrica? O quê? Quando os versos eles têm o quê? O mesmo tamanho, eu tenho uma métrica padrão.
Agora, quando os versos são assim, um é maior, o outro é bem pequenininho, outro maior, outro pequeno, isso é uma métrica irregular. O que isso demonstra do poeta? Que ele está calmo, que ele está tranquilo? Não, que ele sente assim, aquele turbilhão de sentimento, aquela coisa que ele está bem, depois ele está numa porcaria, depois ele vai indo. E o que é prosaísmo? Essa palavra vem de onde? Vem de prosa. E o que significa prosa em termos de literatura? Conversa. Então, a literatura é poética quando ela se aproxima da prosa. Qual é a característica dela? Ela fala de tema muito assim sublime, genial? Não, ela fala do dia a dia, exatamente. Então, o prosaísmo é quando eu pego temas do cotidiano e eu transformo isso em arte. Então, esse aqui é o quê? Aquele poeta que fala das coisas do dia a dia, mas que o massacram, né? Ele, assim, não concorda, mas ele se sente o quê? Incapaz de transformar o mundo. Depois ele tem um outro poeta que ele criou, que se chama Ricardo Reis. Esse aqui, ele era médico, ele era culto, inteligente, então ele era muito o quê? Leitor da cultura clássica. Quem era a cultura clássica? Quando eu falo em clássico, o que deve vir à nossa mente? Hã? Algo antigo, mas especificamente qual época da história do mundo? Clássico remonta a Grécia e Roma antiga, né? Porque eram consideradas meio que as civilizações que eram modelo. E o que é o estoicismo? Foi uma filosofia que apareceu um pouquinho antes da era cristã, que ela prega o quê? Que nós devemos o quê? Aceitar a vida como ela é. Então, com o que a gente deve se preocupar? Segundo o estoicismo. Aquelas coisas que eu posso controlar. O que eu posso controlar? O ser humano. Eu posso controlar tudo aquilo que eu sinto com as coisas do mundo. Mas agora eu posso controlar o que as pessoas pensam? Não. Eu posso controlar como é que as leis são? Não. Então isso aí está fora da minha área de preocupação. Então o estoicismo é uma coisa latina chamada assim, ó, amor fati. Isso é latim. Que é o quê? Amor ao destino. Ou seja, eu devo, né, aceitar as coisas como elas são, mas eu não posso o quê? Permitir que elas me interfiram, que elas me maltratem. Então o Ricardo Reis, como ele é clássico, ele é o quê? Ele fala das coisas simples do dia a dia. Ele fala de uma coisa chamada, também outra expressão latina, carpe diem. Vocês já ouviram essa expressão? Já. Eu falei, né? Carpe diem significa o quê? Aproveite o dia. Por que ele prega isso? Aproveite o dia. As coisas, elas duram para sempre? Não. Então, o carpe diem é o quê? É a sensação de que, como as coisas não duram para sempre, eu devo o quê? Aproveitá-las e admirá-las. Depois ele tem um semi-heterônimo. Por quê? Porque para esse aqui, ele não deu assim tantas características próprias. Esse semi-heterônimo lembra muito algum aspecto dele, que é aquela coisa da saudade, coisa assim, e também tem um pouco desse aqui, que é o quê? Aquela coisa da sociedade que o esmaga. Assim, esses três, eles eram poetas. Esse aqui, ele fez um livro em prosa, um livro desse tamanho até, que é o livro do Desassossego. Ele é uma prosa, mas só que quando assim você lê, ele tem um ritmo acima de musicalidade muito grande. Então, o que significa a palavra desassossego? Desassossego lembra o quê? Ó, esse des, ele tem sentido do quê? De contrário, negação, exatamente, Paulo.
Então, o que é o desassossego? Contrário de sossego. Então é o quê? Aquilo que está sempre o incomodando. Então esse livro fala disso aí, das coisas que ele encara no mundo e que o incomodam, mas ele não consegue o quê? Transformá-las. Por quê? Porque a nossa sociedade, ela nos oprime.